está assim escrito: e o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Vou ler mais uma vez. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Incline sua cabeça. Pai, nós te exaltamos mais uma vez, nós te glorificamos por este culto especial, que é o culto do Senhor, é o culto da Santa Ceia. Nós estamos, ó Deus, obedecendo às regras sanitárias impostas pelas autoridades. Estamos com um culto online. Então, a grande membresia desta igreja nos assiste agora pela internet. E muitas pessoas ao redor do mundo, porque também estão assistindo através do meu Facebook pessoal. Eu convido agora, Senhor, a sua santa presença, para que se faça real na vida de todos aqueles homens e mulheres que tiveram a graça, que tiveram o desejo de participar do culto, ainda que à distância, ainda que online. Nós sabemos, ó Deus, que não é a mesma coisa. Estar presente na sua casa é um dom, é uma dádiva, é uma graça, é uma glória. Assistir à distância, muitas coisas tiram a nossa atenção. Por isso eu peço ao Senhor que cative agora a mente dos seus filhos, para que eles possam compreender o recado que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento, e os que estão em casa, me empreste o seu coração por alguns minutos. Primeiramente, dando aqui parabéns a todos os papais, porque hoje é o dia que o brasileiro, ele comemora o Dia dos Pais. Aqueles que têm os seus pais devem ter acordado pela manhã, dado um abraço nele, deve ter feito uma ligação, deve ter mandado um presente, uma lembrancinha. Aqueles que não têm seus pais devem ter tido um dia meio sorumbático, meio triste, né? Porque a saudade ela é inerente ao ser humano e quando ela vem deixa a gente meio para baixo, né? Eu perdi meu pai já tem 24 anos e hoje foi um dia meio estranho, né? Então eu deixo que essa palavra para todas as pessoas que estão nos assistindo, que Deus conforte seu coração como Ele tem confortado o meu. Mas vamos à palavra. No livro do Êxodo, no capítulo 20, aqui no verso 21, eu encontrei esse texto que fiquei por horas pensando: por que Deus deixou esse texto escrito aqui? Nós temos aqui dois grupos de pessoas. Nós temos aqui o povo eleito, o povo escolhido, o povo zeloso de boas obras, o povo que Deus tirou lá do Egito, estava conduzindo eles até Canaã, o povo que representa a igreja. Eu costumo dizer que Israel era a igreja do Velho Testamento. A igreja que Jesus havia preparado lá no Velho Testamento para ser luz, para ser exemplo, para ser modelo da igreja do Novo Testamento, da qual nós fazemos parte. E o segundo grupo é um grupo de um líder. Moisés representa aqui o líder, representa o obreiro, representa o pastor, representa o presbítero, representa o evangelista, representa o presbítero, representa o oficial, representa aquele que ajuda, aquele que auxilia, aquele que trabalha, representa o obreiro. Os dois grupos estão seguindo o mesmo Deus. Só que a Bíblia Sagrada diz que o povo estava longe, estava ao pé de uma montanha distante. E o líder, Moisés, estava se aproximando de Deus. Todas as vezes que pensamos em Deus, pensamos em glória, pensamos em fogo, pensamos em manifestação, pensamos em luz, pensamos em clarão, pensamos em um arco-íris, pensamos em coisas coloridas, porque esta é a visão que sempre falaram para nós, que Deus representa todo o brilho, toda a graça. Mas a Bíblia diz que Moisés se aproximou de Deus dentro da escuridão. E isso mexeu comigo. Esse texto saltou da Bíblia. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Algumas traduções vão falar nuvens escuras. Nuvens escuras podem ser traduzidas como tempestade, como dia nublado,
né? E tudo aquilo que é nublado ou tempestade deixa a gente triste, deixa a gente para baixo. E eu fiquei imaginando o que é que Deus queria ensinar a nós outros que aqui estamos lendo a Bíblia, mostrando para nós que nem sempre vamos encontrar Deus na luz. E nem sempre vamos encontrar Deus no dia alegre, no dia da bonança, no dia da conquista, no dia onde todas as coisas dão certo, no dia onde nós temos um sorriso que vai de orelha a orelha e a gente é capaz de repartir essa felicidade, essa alegria com os outros. A Bíblia Sagrada diz que Moisés, para se chegar a Deus, teve que entrar no meio da escuridão. Teve que entrar no meio de uma nuvem escura. E eu fiquei imaginando quantos textos da Bíblia, inclusive aquele que iremos usar hoje aqui, na ceia. Jesus passou por esse mundo e deixou um rastro brilhante. Ele deixou um rastro de vida. Ele deixou um rastro de sinais, de prodígios, de milagres. Interessante que no último dia em que ele está com eles, na hora da ceia, ele não diz a eles assim, ó, todas as vezes que vocês se ajuntarem, lembrem do cego que eu curei. Ele não diz a ele, todas as vezes que vocês se ajuntarem, lembrem do paralítico que eu fiz andar. Ele não diz, quando vocês se ajuntarem, lembrem do mudo que falou quando eu o curei. Lembrem da pecadora que eu perdoei. Lembrem do defunto que eu ressuscitei. Não. Jesus não pede que os seus discípulos lembrem de coisas boas. Ele diz, todas as vezes que vocês se ajuntarem, lembrem da minha morte. Lembrem do momento de escuridão. Lembrem da nuvem pesada. Lembrem do momento da dor. E hoje, como um crente maduro, depois de anos e anos servindo a Jesus, eu descobri que a gente só é crente de verdade quando a cruz está sobre os nossos lombos. Quando a espada de Damocles está sobre a nossa cabeça. Quando falta o chão debaixo dos nossos pés. Quando o teto desaba em cima da nossa cabeça. É o único momento em que revelamos a natureza de Cristo em nós de verdade como ela é. Porque servir a Deus, quando tudo vai bem, não há mérito. E não é mérito para ninguém. E não há nenhum tipo de glória nisso. Servir a Deus quando os filhos têm saúde, quando o carro tem gasolina, quando a casa tem mantimento, quando o emprego está indo de vento em popa, quando você é elogiado, quando você tem prestígio, quando você é aplaudido, não tem mérito nisso. Mas há mérito em você ser perseguido, em você ver as coisas ruindo, em você sentir que o chão está faltando sob seus pés. Há mérito quando você vê o seu filho, a sua filha, o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, a sua esposa, um parente, um amigo querido na beira da morte e você se sente impotente. Há mérito quando você está no vale e você não desiste da fé. E você olha para o céu e diz, eu sei que há um Deus lá em cima. É muito lindo saber que o filho está em casa com saúde, mas a Bíblia Sagrada vai elogiar uma mulher quando sai de casa e alguém pergunta, como vai a sua família? E ela deixou em casa o filho morto, no segundo andar da casa. E a mulher, ao invés de reclamar, de chorar as pitangas, ao invés de jogar a culpa em Deus, porque Deus fez isso, ou Deus deixou de fazer aquilo, a mulher diz, vai tudo bem. Há mérito. Quando você, diante da luta, você rompe em fé. Encontrar Deus na luz é o que todo mundo procura. Mas quantas vezes Deus se revelou na hora da escuridão? Vem agora à minha mente aqui Jesus caminhando sobre o mar. Uma das visões mais lindas. Um dos textos mais pregados de toda a Bíblia. Os discípulos estão em um barco e o barco balança de um lado para o outro. A tempestade é violenta, é madrugada. As ondas insistem em quebrar no cais do barco. E de repente, lá longe, no meio da tempestade, vem uma luz. Um facho de luz. Não era uma luz violenta, não era uma luz extremamente vigorosa. Era um luzeiro, um lampejo de luz. Ao ponto de, do meio daquela luz, sair uma voz dizendo assim, sou eu. A voz soou tão fraca que aqueles que caminhavam ao lado dele, a vida toda, não reconheceram ela. E gritaram, é um fantasma. Dentro desse barco eu enxergo dois grupos de pessoas. Aqueles que olham para a tempestade, só veem a tempestade. E aqueles que no meio da tempestade conseguem enxergar Jesus. Teve um que enxergou Jesus. Pedro disse, não,
é Jesus, eu conheço a voz dele. E Pedro saltou no meio das águas. Pedro foi se encontrar com Jesus no meio da escuridão. Fez igual Moisés. Moisés deixou o povo de longe e se aproximou de Deus no meio da escuridão. Com esta palavra, eu lanço aqui sobre o seu coração um ato de fé, dizendo a você, não é porque está tudo dando errado que você vai desistir da sua fé. Você vai desistir de Cristo. Você vai desistir da sua chamada. Quantos pastores devem agora estar nos assistindo que infelizmente não podem nem ter um culto online, porque a sua igreja não tem condições tecnológicas de transmitir? Quantos amigos me mandaram mensagem do Brasil, do mundo todo, dizendo que por momentos sentiram dúvidas sobre a sua chamada. E eu, com a minha pequena força, tentando dar a eles essa palavra: não, Deus está no meio da escuridão. É para lá que o líder vai. O povo fica de longe observando, mas nós que estamos na frente, nós que temos contato com Deus, nós que temos experiência, nós sabemos que o nosso Redentor vive. E que mais cedo ou mais tarde Ele vai se levantar e vai romper com toda essa muralha que parece que está nos bloqueando de sentirmos o céu. Portanto, a ceia do Senhor, ela é sorumbática mesmo. É o culto em que o crente mais chora, ou pelo menos deveria chorar. É o culto da memória, onde alguém fala sobre a morte de Cristo, sobre o seu sofrimento, sobre o seu flagelo, sobre a sua dor. E alguém pensa que o pregador faz isso apenas para mexer com os estímulos dos sentimentos do coração do ser humano. E não é isso. É uma ordem dada por ele. Ele não disse, como eu falei agora há pouco, para a gente lembrar dos milagres que ele fez, nem das grandes obras que ele citou. Ele diz: lembrem do momento em que o meu sangue foi derramado na cruz. Lembrem do momento onde o astro-rei, o sol, se escondeu. Lembrem do momento em que houve trevas sobre a terra. Lembre do momento em que a terra tremeu, rachou, por causa da dor, da agonia de ver o seu Deus Criador sendo flagelado no alto de uma cruz por causa de seres humanos que não mereciam nem o seu olhar, onde lá a sua vida. Jesus está dizendo, é na hora da dor que nós reconhecemos quem somos. Eu não sei você, mas eu tenho sentido muita dor nesses dias. Não dor física, mas dor na alma. Uma saudade dos cultos, uma vontade de viajar e pregar. Eu que vim de uma vida frenética, 30 anos pregando, Ezequias. Todos os dias, às vezes 6, 7, 8 cultos por semana. E de repente paro de uma só vez. A princípio eu até achei que eram umas férias que Deus estava dando, mas de repente eu não aguento mais ficar dentro de casa. Uma saudade dos cultos, uma saudade dos louvores. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse, me encontre no meio da escuridão. Porque eu estou no meio da escuridão. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer te ensinar alguma coisa no meio dessa violência, desse ato de dor, desse momento de tristeza, dessa angústia que você vem passando. Porque foi assim que ele se revelou a Moisés, o grande líder. Quantas vezes na minha inocência, na minha infância, dobrava os joelhos e pedia, Senhor, faz de mim o Moisés. E um dia Deus gritou comigo, você quer ser como Moisés, filho? Eu disse, quero. O Senhor disse, está pronto para ficar 40 anos no deserto? Está pronto para ser rejeitado pelos seus irmãos, como Miriam e Arão fizeram com ele? Aí eu mudei o personagem, disse, então me faz um Daniel. Aí a coisa apertou. O Senhor disse, está pronto para ir para a cova dos leões? Não havia personagem da Bíblia que eu não citasse, em quem eu quisesse me espelhar, que não havia uma escuridão sobre eles, que não havia uma violência sobre eles. Talvez essa seja, pastor Rosali, a diferença da nossa geração com a geração mais nova. A geração mais nova tem tudo nas mãos e às vezes ignora. E nós que viemos lá do nada, que cavamos covas, que no meio do deserto procuramos águas, nos lençóis freáticos, quase que impossíveis de achar, nos encontramos com Deus porque foi nas dores, foi no meio dos preconceitos, foi no meio das perseguições, foi no meio das palavras atravessadas que recebemos dos obreiros da nossa época, que hoje nós estamos firmados em Cristo. Então aprenda, o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus, se é que existe isso, não são aqueles que têm uma eloquência muito grande na ponta dos seus lábios, não são aqueles que cantam muito, ou que fazem e operam, não. São aqueles que carregam cicatrizes nos seus ombros, que carregam pancadas, que têm histórias para contar, que têm momentos de dor pelos quais passaram e Deus os fez sobreviver. Ah, se pudéssemos trazer Moisés aqui agora para Moisés, como foi se aproximar daquela escuridão?
Quem é que quer entrar no meio da escuridão, gente? Ninguém quer. Quem é que quer entrar no meio de um problema, no meio de uma violência? Mas Moisés sabia que Deus estava lá. Deus estava no meio daquela luta. Deus estava no meio daquele pandemônio. Deus está no meio desta pandemia. Deus está no meio desta luta que você está passando. Deus está no meio desta violência do seu casamento. Deus está no meio desta luta com seu filho que foi preso com tráfico de drogas. Deus está no meio desta luta. O que é que Ele quer te ensinar com isso? Ele não me revelou, mas com certeza Ele quer te ensinar alguma coisa. Eu repito aquilo que prego desde criança. Na vida do crente, tudo que acontece, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Nada está fora do controle da mão de Deus. Alguém acredita que Deus está no controle da sua vida? Você que me assiste em casa, também acredita nisso? Acredita que Deus está no controle da sua vida? Se Deus está no controle da sua vida, limpe as lágrimas. Se Deus está no controle da sua vida e você tem certeza disso, respire fundo, tire esse aperto do peito, mande embora esse frio na boca do estômago, este medo de tudo desandar, este medo de tudo acabar, esse medo de ter sido colocado um ponto final na sua chamada, no seu ministério, na sua história. Quem foi que disse isso para você? Homem só põe ponto final naquilo que o homem faz. Naquilo que Deus faz, dá para nascer um homem que coloque um ponto final. Eu vou repetir. Se quem te chamou foi Deus, vá até Ele no meio da escuridão. Atravesse a escuridão. Se foi Deus que chamou você, que vocacionou você, que te deu esse desejo dentro do seu peito, não tem política, não tem rei, não tem príncipe, não tem polícia, não tem vírus, não tem Satanás, os quintos dos infernos, capaz de arrancar de você o que Deus te deu. Vá ao encontro da escuridão, porque Deus está lá. Deus está no meio do vale. Deus está no meio da angústia. Por quê? Porque quanto mais você sofre, mais você ora. E quanto mais você ora, mais você chora. E quem conhece a Bíblia, a miúde, como eu conheço, sabe que lágrimas nada mais são do que orações que se solidificaram. Literalmente. Lágrimas são palavras ininteligíveis aos homens, mas que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quanto mais você sofre, mais você ora. Quanto mais você ora, mais você chora. Quanto mais você chora, mais perto de Deus você fica, lá no meio da escuridão. E mais cedo ou mais tarde Deus se levantará, e Deus escreverá o seu nome em tábuas eternas. Creia nisso. Lendo a Bíblia Sagrada, eu vejo que todas as vezes que Jesus se manifestou na escuridão na vida de alguém. Quer escuridão maior do que você ter a cidade inteira te arrastando pelos cabelos e te levando à beira da praia, expondo a sua vergonha de ter sido pega num ato público de adultério? Existe escuridão pior do que essa? Aquela mulher acreditava que ela não chegaria ao fim do dia viva. Ela conhecia a lei dizia que a mulher pega no ato de adultério tinha que morrer à base da pedrada. As pessoas já têm tudo para matá-la. Naquele dia, os homens e as mulheres que pegaram ela no ato de adultério acharam que a morte era pouco para ela. Por isso levaram ela à beira do mar, para brincar de afogamento com ela. Que para muitas pessoas acham que a morte é pouco, então a pessoa tem que sofrer todo tipo de flagelo. Mal sabia a mulher que lá na beira da praia tinha alguém já esperando ela de manhãzinha. Tinha alguém agachado, escrevendo na areia. Estava escrevendo aonde, igreja? Não ouvi? Na areia. O que será que ele estava escrevendo? Eu sempre preguei que ele estava escrevendo ali, tipo assim: eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas pense comigo, como nós não sabemos o que estava escrito ali, podemos imaginar, pastor Bodeci, que Jesus estava escrevendo ali sobre adultério, sobre os pecados, sobre tudo que aquela mulher fez. Só que aí me vem um lampejo de fé no coração. Se foi isso, ele escreve os pecados na areia, mas ele escreve as suas leis em pedra. Porque a areia, a água vem e leva embora, e apaga. Olha que coisa bela. É na hora mais negra, na hora mais dolorida, que ele se revela Salvador na vida dessa mulher. E quantos outros se encontraram com ele na mesma aflição? A escuridão nem sempre
é um lugar final do flagelo da nossa alma. Pelo contrário, pelo texto que eu li, Deus mora lá. Não fuja não. Não fique com o povo. O povo fugiu. Ficaram de longe, amedrontados. Moisés, o líder, encarou aquela escuridão. Foi até ela, como nós temos que fazer. Como os líderes de família, como os líderes de departamento, como os líderes de grupo, como você pai, como você mãe. Temos que encarar. Não adianta você desligar o telefone, isso não vai fazer o problema desaparecer. Problema não se esconde debaixo do tapete. Problema tem que ser encarado, tem que ser resolvido. Os problemas não vieram para te matar, porque você não é um indigente. Você tem pai. E o seu pai está no céu te olhando. E tudo que está acontecendo na sua vida tem a mão dele. Ele não vai deixar você morrer, a não ser que você se entregue. Porque se te mostrares fraco no dia da peleja, pouca será a sua força. Uma vez eu pedi para o Gustavo ensaiar um louvor, lembra dele? Aquele que diz assim: eu não sou mais um escravo do medo. Eu sou o quê? Era para cantar, né? Isso. Consegue abrir o microfone do cantor aqui para mim? Tem que ficar em sintonia. Isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Não temerei espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que assole ao meio-dia. Se levantar 11.000 demônios, ou problemas, ou seja o que for contra mim, 1.000 cairá de um lado, 10.000 cairá do outro lado, e eu não serei atingido. Se nós não tivermos esse tipo de fé, é em vão virmos aqui dentro. É em vão ficar com o seu telefone ou o seu aparelho de TV ligado, ouvindo um pregador como esse. Se você procura só a luz, se você procura só as coisas boas, você não está forjado o suficiente para encarar aquela chamada que Deus tem te dado. Você faz parte do povo que fica de longe. Mas se você tem uma vocação divina, se você é um obreiro de Deus, se você sonha em ser um pregador, um cantor gospel, se você sonha em ser um levita, se você sonha em ser um ensinador, um instrutor bíblico, venha para a escuridão. Todos os homens e mulheres de Deus que foram erguidos na terra sofreram vicissitudes, sofreram dores, carregaram cicatrizes, chagas, que para os homens normais era incompreensível. Porque se aproximar de Deus é muito perigoso. Olha o que eu estou dizendo. Vocês se lembram quando eu preguei aqui uma vez sobre o tabernáculo? O tabernáculo tinha o alpendre, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Deus ficava onde? No santo dos santos. Onde Deus ficava? Aqui no alpendre todos os levitas podiam subir, bastava ser levita. No átrio somente os levitas que se dedicavam à música, a ser tangedores, cantores ou escribas, que eram aqueles que escreviam a história do templo. No lugar santo, só os sacerdotes. E no santo dos santos, só entrava um sumo sacerdote. Olha que interessante a matemática. No alpendre, milhares. No átrio, centenas. No lugar santo, dezenas. Mas no santo dos santos, só um. Detalhe. Esse que ia ao santo dos santos tinha que ter 45 anos de idade. E ele era aposentado, jubilado, quando ele tinha 50 anos. Ou seja, um sumo sacerdote só entrava atrás do véu do templo 5 vezes na sua vida. Porque lá no véu do templo, atrás do véu do templo, primeiro, não tinha lâmpadas. As lâmpadas ficavam no lugar santo. Olha, isso eu nem estudei, me veio agora à mente. Desenhei o tabernáculo na minha mente. Lá, no Santo dos Santos, só tinha a Arca da Aliança. E a escuridão. Porque não havia velas, não podia ter candelabro lá dentro. Mas era lá dentro que Deus estava. O sacerdote, ou o sumo sacerdote, entrava lá uma vez por ano só. Os levitas todos os dias. Os sacerdotes todos os dias. No átrio e no lugar santo. Mas o Santo dos Santos, uma vez só por ano. E somente 5 vezes durante a vida.
Aqui no lugar, no átrio e no lugar santo, os sacerdotes e levitas usavam estolas sacerdotais brancas. Mas para entrar no santo dos santos, o sumo sacerdote tinha que colocar um monte de roupa. Estola sacerdotal branca, uma capa colorida por cima, com romãs e campainhas nos pés. Ele tinha que colocar um peitoral com pedras preciosas aqui, ombreiras com pedras preciosas. Tinha que colocar um turbante na cabeça chamado mitra, escrito em ouro, santidade ao Senhor. Ele tinha que entrar extremamente protegido. Olha o que está me vindo à mente aqui. Para chegar perto de Deus, é perigoso. Se você não se proteger bastante, você corre o risco de ser fulminado. Porque lá na escuridão onde Deus está, existem mistérios, existem segredos, que Deus não pode revelar a qualquer um. Aleluia. Eu estou sentindo Ele aqui. Por isso a igreja anseia tanto ir no Santo dos Santos, mas são poucos os que vão, porque lá atrás é escuro, Deus está na escuridão. E detalhe, é perigoso, porque quando a glória de Deus se manifesta, Moisés disse: ninguém fica diante de Deus e vive. A presença de Deus no Santo dos Santos era uma questão de segundos. Aquelas roupas, aquela indumentária toda que o sumo sacerdote usava, era para protegê-lo de não morrer queimado. Hebreus 12, Deus é um fogo devorador. Toda aquela indumentária, aquelas roupas que os sacerdotes, inclusive a mão dele usava uma luva feita de sangue, porque as mãos do sumo sacerdote tinham que ter sido colocadas dentro de uma bacia com sangue. Ele era amarrado por uma corda. Caso desse algum problema, alguém tinha que tirar ele de lá às pressas. Porque na presença de Deus, não era qualquer um que podia ficar. Porque lá só tem escuridão e perigo. Não conheço um sacerdote, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tenha mergulhado tão fundo dentro do rio, que não tenha sentido falta de ar. Tem que ter muito fôlego para mergulhar nas profundezas de Deus. Olha as coisas que Deus está nos dizendo nessa noite. Tem algo especial acontecendo aqui. Deus está se revelando para alguém de uma forma diferente. Deus está dizendo que aquilo que essa igreja quer custa caro. Queremos os dons, queremos os talentos, queremos a graça, queremos pregações fantásticas, mas isso tem um preço. Não está no raso, isso está nas profundezas, pastora Roseli. E descer as profundezas, pastor Juliano, tem que ter muito fôlego. Quem já mergulhou muito fundo sabe que você enfrenta a pressão e o pulmão quando começa a arder por falta de ar. Poucos chegaram às profundezas de Deus. Por isso que a história revela tão poucos. Por isso que a história fala de tão poucos homens e mulheres que se destacaram. Desde que o cristianismo é cristianismo, há 2000 anos, contamos em 2, talvez 3 mãos, o nome dos grandes heróis da fé. Porque não é fácil ficar perto de Deus. Não é fácil compreender a mente de Deus. Aliás, quem somos nós para compreender a mente de Deus? A Bíblia diz que as loucuras dele são mais sábias do que as nossas sabedorias. Deus, quando está em uma atitude de loucura, está muito mais sábio do que todos nós no ápice da nossa genialidade humana. Quem é que consegue compreender um ser que não conhece a mortalidade? Que não sabe, nas profundezas do sentimento do ser humano, como é lidar com a sua própria presença? Deus é um ser poderoso. E é um ser que consegue nos levar à presença dele. E ele vai dando para nós sinais. Ele vai desenhando um caminho. Só que quanto mais perto de Deus você fica, mais longe dos homens você é obrigado a ficar. E aqui começam as complicações. Quem é que quer renunciar à sua própria existência para viver as loucuras dele? Teve um homem na Bíblia que andou tanto com Deus, que um dia ele olhou para trás e Deus falou para ele: você está mais perto do céu do que da terra. E Deus para si o tomou. Enoque, já leram isso na Bíblia? Enoque, o 7º depois de Adão. E Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. É esse o risco que correm os homens e mulheres que se aproximarem muito de Deus. Se aproximar de Deus, você vai ter que fazer escolhas, renúncias,
E uma delas é a vida normal, é a vida natural, é a vida de ser humano, como essa que você tem. Ontem eu recebi um amigo lá em casa e ele estava dizendo: você lembra que um dia eu cheguei na sua casa, eu morava aqui na Avenida D, se eu entrei na sua casa, na ponta do pé, você estava lá orando, e eu soprei, ele veio e soprou no meu ouvido, e eu estava tão em transe, em oração, falei: Jesus, que glória, eu estou te sentindo. Daqui a pouco ele tocou no meu ombro, eu falei: meu Deus, o senhor está aqui. Eu olhei para trás, era o meu amigo que estava lá. Eu falei: ô infeliz, é você? Eu falei para ele: eu achei que era um anjo, porque eu estava pedindo a visitação de um anjo. Quantas vezes eu pedi para que Deus se revelasse? E não pense que eu sou louco, não, se sou, não sou o único. Porque um dia esse Moisés aqui, que viu Deus na escuridão, ele falou para Deus: eu quero ver a sua glória. Eu quero ver a sua glória. Ele bateu tanto o pé que Deus disse: mas quem vê minha glória morre. Eu acho que Moisés deve ter dito: depois o Senhor me ressuscita. Eu quero ver a sua glória. E Deus disse: então está vendo a fenda daquela pedra ali? Fica no meio da fenda. Eu vou passar de costas, Moisés, e você vai ver as minhas costas. Moisés viu as costas de Deus, e o rosto dele resplandeceu como o sol. Talvez procurar Deus, como Moisés procurou, como Pedro encontrou ele no meio da tempestade, como os discípulos que não conseguiram caminhar com ele no Getsêmani. Teve um momento que Jesus teve que entrar na escuridão do jardim, porque lá na escuridão do jardim estava a sua verdadeira luta. Saber que seu pai ouvia, mas não podia responder. A palavra de Deus nessa noite é essa: é no meio da escuridão que Deus está. É no meio dessa luta que você está passando. É no meio dessa falta de mantimento. Você que está me assistindo agora pela internet. É nessa falta de emprego. É nessa falta de família. É nessa falta de compreensão. De repente tem alguém assistindo a gente dentro da prisão. Vai saber, os celulares entram lá dentro também. Você, filho de crente. E de repente agora, abriu o celular e estou eu aqui falando com você. É você mesmo. Deus está aí no meio da escuridão. As mensagens mais lindas que eu já preguei na vida, Deus se revelou a mim no meio da escuridão, no meio das dores, no meio da angústia. Então nós que somos crentes temos que aprender a adorar a Deus na luta e na bênção. E temos que entender que Deus transforma a maldição em bênção, mas é no tempo dele, é no momento dele. O que nós não podemos fazer é jogar tudo para trás, é abandonar, é soltar a nossa cruz. E neste culto de ceia, o Senhor Deus te fortaleça, porque o amor dele é tão grande por você, que ele te fez parar em uma igreja onde a liderança da igreja entende que você não é perfeito e nunca vai ser, e que é com a força da Santa Ceia que você vai continuar mais 30 dias, e que o mais fraco entre nós aqui é mais forte do que qualquer demônio no inferno, e que Deus ainda se revela na nossa fraqueza, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Vou pedir para que todos inclinem a cabeça. Senhor, Senhor, nós vamos nos preparar agora para a ceia. Senhor, o Senhor está no meio da escuridão, Pai, no meio da nuvem pesada, da nuvem carregada. É tão difícil, Senhor. A nossa vontade é ficar com o povo de longe, observando, murmurando, criticando. Mas o Senhor hoje nos convida a termos coragem para entrarmos mais fundo no meio desta escuridão e te encontrar ali. Nos ajuda a saltar no meio do mar, Jesus. E não nos deixe olhar para a esquerda nem para a direita, senão nós vamos afundar. E se por acaso afundarmos, estende a sua mão e nos segura. Quantos pais, quantas mães, quantos filhos, quantos crentes estão assistindo agora esse culto? E quantos irão assistir, porque isso vai ficar guardado? Que estão no meio da escuridão, pensando que o Senhor os abandonou. O Senhor me faz lembrar, ó Pai, aquela antiga história daquele moço de oração, que tinha tanta intimidade contigo, que caminhava pelo meio da praia, e via
2 rastros de pegadas na areia. Ao se assustar, ele deu um grito e disse: há um fantasma do meu lado. E o Senhor disse: não, sou eu que caminho contigo. E chegou um tempo de muita luta, de muita dor, de muita violência, de muita perseguição, de muita calúnia. Que um dia o rapaz olhou para trás e só viu uma pegada na areia, uma marca, um rastro. E ele gritou: Jesus, o Senhor me abandonou no meio da minha luta. E o Senhor falou: não, filho, essas pegadas são minhas. Você está no meu colo. Eu te carrego no meio dessa tempestade. Ajuda a sua filha, meu pai. Ajuda o seu filho que nesta hora está em lágrimas, que está sentindo o peso da dor de existir no universo tão injusto. Ah, Senhor, nos ajuda a te procurar no meio da tempestade. Nos ajuda a te ver no meio da escuridão. Nos ajuda a nos levantarmos no meio do pó e da cinza e gritarmos: eu sei que o meu Redentor vive. Nos ajuda, Senhor, a gritar igual Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Ajuda, Senhor, a sua igreja. Ajuda, Senhor. Ajuda. Porque se o Senhor não estender a sua mão, nós não temos a quem recorrer. Ajuda-nos, ó Pai. Levanta uma geração capaz, uma geração com coragem de ir onde ninguém foi, para ver aquilo que ninguém viu. Em nome de Jesus. Amém e amém.